você entendeu a matéria passada, com certeza que não terá dificuldade nesta. Vamos dar continuidade com esta aula de número 3. Encerramos o comentário quanto de energia. Assim, eu perguntei, o que é quanto? Para entender a física quântica, vamos exemplificar. Qual é o quanto de uma praia? Obviamente, é um grão de areia. Qual será o quanto do oceano? Com certeza que é uma gota de água. Assim também é o quanto de uma sala de aula. Obviamente, é um aluno. Então vamos lá. Quanto é a menor parte de um todo? Por exemplo, eu disse que o quanto de uma praia é de fato um grão de areia, pois a menor parte de uma areia é um grão de areia. A quântica da energia elétrica é a menor parte possível da energia do universo. A quântica tem os símbolos de H, que é igual a 6,629 vezes 10 menos 34 joules por segundo. Vamos estudar um pouco mais o átomo. Se observarmos mais profundamente a estrutura atômica, podemos perceber que os elétrons giram em torno de seu núcleo, em ordem elípticas e em camadas, conhecida como níveis eletrônicos. A última camada é o nível de menor energia e a mais importante quando se trata dos efeitos elétricos, conhecido como camada de valência ou periférica. Uma camada de valência pode conter até 8 elétrons. Se ela tiver menos de 3 ou propriamente um elétron distante do núcleo, mais apto o átomo estará para doar elétron. Isto pode acontecer com os melhores materiais elétricos como o cobre, a prata e o ouro, que apresenta apenas um elétron na camada de valência. Nem todos os materiais são bons condutores elétricos. Se a camada de valência estiver quase totalmente preenchida, maior quantidade de energia será necessário para retirar um elétron, pois a energia introduzida será distribuída entre todos os elétrons desta camada, restando pouco para cada uma delas. As camadas que um átomo pode apresentar são K, L, M, N, O, P, Q. Veja as quantidades máximas de elétrons em cada camada. K, 2 elétrons. L, 8 elétrons. M, 18 elétrons. N, 32 elétrons. O, 32 elétrons. P, 18 elétrons. Q, 8 elétrons. A borracha é um material que tem muita dificuldade para deslocar um elétron. Um átomo mau condutor de eletricidade é aquele cujos elétrons têm muita dificuldade em tornar-se livre. Um átomo com 4 elétrons na camada de valência, a metade que a camada pode suportar, eles estão entre o bom e o mau condutor, e estão na classe dos semicondutores, como o carbono, o silício, o estanho, chumbo e o germânio, muito utilizado nos componentes eletrônicos.
bateria. Bateria ou acumuladores de chumbo. Esta usa placa de chumbo mergulhada numa solução aquosa proveniente de diluição de ácido sulfúrico. As baterias que usamos hoje são muito mais modernas, pois são fabricadas para terem uma maior durabilidade, e para isso os eletrodos são feitos de chumbo e misturado em antimônio. A descarga do acumulador de chumbo é a transformação da energia química em energia elétrica. As cargas elétricas do acumulador, quando a este é ligado um gerador de voltagem média, cujos polos do gerador e do acumulador seja positivo com positivo e negativo com negativo, ocorre uma passagem de corrente pelos acumulador, que é oposta ao sentido da corrente. Vejamos um exemplo do circuito elétrico dentro de uma bateria. Notadamente, vemos que os elétrons e prótons estão em igual quantidade. À esquerda é o polo positivo deste acumulador, com as mesmas quantidades de elétrons e prótons. E do lado direito, negativo, também está com as mesmas quantidades. Isto se dá porque a bateria está descarregada. Mas quando o gerador começa a rodar, ou seja, produzir energia elétrica, notem que os elétrons começam a ser arrastados do positivo para o negativo, ficando assim a bateria com carga elétrica. A energia do gerador faz com que os elétrons sejam bombeados para o outro lado da bateria, ficando desequilibrada, pois de um lado temos mais elétrico do que do outro, e isto que nos interessa, o desequilíbrio. Vejamos agora, temos uma diferença de potencial elétrico, ou seja, o desequilíbrio. Um lado tem maior quantidade de elétrons do que do outro lado. E quando quase todos os elétrons passam para o outro lado, podemos dizer que esta bateria está carregada eletricamente, pronto para ser usada. Tiramos o gerador e colocamos uma carga, ou seja, uma lâmpada. A lâmpada é um consumidor de energia. Assim ela vai ficar acesa até que os elétrons que foram transferidos para o outro lado voltem para seu ponto de origem. E quando isto acontece, a lâmpada apaga, porque a bateria volta a ser como antes, descarregada. Então, dizemos que esta bateria está equilibrada, não havendo mais diferença de potencial elétrico. Para entender o que é diferença de potencial elétrico, faremos analogia com a água. Vejamos uma caixa d'água. Uma caixa d'água cheia e uma vazia. Assim, diremos que as duas têm obviamente uma diferença. As duas caixas estão desequilibradas, pois uma tem água e a outra não. A caixa que está cheia, diremos que tem um peso ou pressão, forçando assim a passagem para a outra caixa. Só não passa porque o registro está interrompido. Ele está interrompendo a passagem. Esta pressão da água e o peso da mesma chamamos de tensão. Diremos que a tensão da água é muito forte ou fraca em relação a que se encontra. Na eletricidade, chamamos essa pressão de tensão elétrica, mas quando o registro é aberto, haverá corrente de água para outra caixa. E esta corrente de água, na elétrica, chamamos de corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons. Vemos que as duas caixas agora estão equilibradas, ou seja,
As duas estão com as mesmas quantidades de água, não havendo mais corrente de água. Na energia elétrica, se temos as mesmas quantidades de elétrons de um lado e do outro, temos aqui um equilíbrio, não havendo mais corrente elétrica. Diferença de potencial elétrico, tensão elétrica e voltagem têm o mesmo significado físico. Quando um elemento apresenta uma diferença de potencial capaz de fazer com que uma carga de 1 coulombo realize 1 joule de trabalho, dizemos que possui uma tensão de 1 volts. Campos magnéticos. No início, falei que tudo que ocupa lugar no espaço tem elétron. O átomo tem propriedades magnéticas como o ferro. Para entendimento, podemos usar uma arruela, um prego ou uma porca, sendo ambos metais de ferro. Vamos usar como exemplo uma porca de ferro. Colocamos esta porca em uma superfície e do outro lado um ímã natural. Quando movimentamos o ímã, a porca também se movimenta. As linhas de força do ímã atravessam a madeira, arrastando a porca. Qualquer material que não contém propriedades magnéticas, as linhas de força de um ímã atravessarão sem muita dificuldade. Temos como exemplo a madeira, o plástico, o papel, a pedra e o vidro. Enfim, estes materiais não contêm propriedades magnéticas. Ao contrário do ferro e seus derivados, contém propriedades magnéticas. Já o cobre, o alumínio, a prata e o ouro, estes materiais não contêm as propriedades magnéticas. Assim, utilizamos o cobre por ser um bom condutor de eletricidade. Dentro destes materiais, encontramos uma nuvem de elétrons. Se deslizarmos um ímã neste material, com certeza que irá arrastar os elétrons que se encontram no seu interior. Lembrando que o cobre contém um elétron na camada de valência. Uma prática lógica é que campos magnéticos em movimentos produzem força eletromotriz. Temos como exemplo um motor elétrico. Todo motor elétrico se baseia na ideia de que o magnetismo produz uma força física que move os objetos. Nos motores é utilizado a eletricidade para criar campos magnéticos que se opõem entre si, de modo que movam uma parte giratória chamada rotor. No rotor se encontra a bobina, que tem o campo magnético, oposto ao da parte estática do motor. O campo magnético desta parte gera ímãs permanentes e a ação repelente destes polos opostos é o que faz com que os rotores comecem a girar. E para a geração de energia, um ímã permanente, quando movimentado sobre um condutor, causa o deslocamento dos elétrons livres. Este é o princípio de funcionamento das centrais elétricas, que usa a pressão da água para movimentar as turbinas, que por sua vez gira o eixo do gerador, que tem um grande ímã, arrastando os elétrons nos condutores internos do gerador, gerando a eletricidade. Temos aqui um exemplo bem simples. Para facilitar o entendimento, vemos um tubo que vai jogar a água na roda, que por sua vez roda o eixo do gerador. Dentro do gerador temos um ímã preso ao seu eixo. O eixo do gerador começa a rodar. Notem que ainda não tem movimento de elétrons, porque a chave está aberta, interrompendo a passagem dos elétrons.
podemos observar que ao fechar a chave, os elétrons encontram passagem e começam a movimentar-se do polo positivo para o negativo da bateria. Na realidade, os elétrons estão se acumulando para o outro lado da bateria. Assim, um lado fica com excesso de elétron e do outro lado a falta de elétrons. Então diremos que a bateria está desequilibrada ou carregada eletricamente. Notamos novamente que a chave foi aberta e o gerador continua rodando. É natural que os elétrons parem de circular pelos condutores, pois não mais encontraram passagem. Encerramos aqui a terceira aula. Ainda existem muitas aulas aqui para frente. E cada uma delas fica melhor ainda. Então, até a próxima aula.